Oi pessoal, tudo bem? Eu gravei aqui para vocês a resenha, tá, que eu fiz junto com meu amigo Jonas da Inteligência Artificial, que é a minha inteligência artificial de estimação. Eu pedi para ele fazer um infográfico baseado na leitura daquele artigo que a gente estava comentando ontem, tá? Então, eu fiz aqui um resumo para vocês. Qual a importância disso aqui? Para quem está estudando, para quem está querendo se inteirar mais do assunto, a importância disso aqui é imensa, tá? Vocês aprenderem a ler um artigo, aprenderem a interpretar um artigo, porque muita gente faz post, né? Igual foi um post que apareceu aqui para mim sobre esse artigo e leva aquilo como uma verdade absoluta. Não que esse aqui não traga verdades, ele trouxe muitas verdades, esse artigo, tá? Mas eu quero mostrar mais para vocês aqui como ler, como fazer essa interpretação correta do artigo para que vocês não tenham problemas depois em discussões e também entender de fato o que está acontecendo, tá? Então, depois eu vou disponibilizar para vocês o artigo em PDF original, que o Ismar mandou no grupo, né? Essa resenha e uma outra resenha que eu fiz para um outro resumo que eu fiz para ajudar vocês a interpretar essa resenha aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu entender onde é que tá o meu. Tá aqui. Tá, então, pessoal, então a resenha é uma resenha crítica, tá? Desse artigo. Primeira coisa crítica, o N. O N dele foi muito baixo, o N de 8 cães. Cães de diferentes raças, diferentes temperamentos, provavelmente, origens diferentes, origens aqui eu falo genética, tá? Linhagens, enfim, isso a gente nem sabe porque eles não colocaram no estudo, tá? Então isso é uma coisa que na interpretação geral gera outras questões que a gente tem que avaliar, tá bom? Então qual foi o objetivo aqui do estudo, né? Vamos lá. Então o objetivo foi avaliar se 2 tipos de intervenção simples poderiam melhorar o bem-estar de cães policiais mantidos em canis. Então, qual foi a intervenção 1? Foi acesso ao gramado 15 minutos por dia. A intervenção 2 foi deixar um brinquedo suspenso lá, um brinquedo disponível, tá? O que acontece? Eles mensuraram comportamentos estereotipados. Para quem não sabe o que é comportamento estereotipado, é aquele comportamento repetitivo que o cão fica fazendo quando ele não deveria estar fazendo nada. Então, por exemplo, se ele está no canil, ele deveria estar descansando, mas ele fica rodando em torno do corpo, ele fica latindo, ele fica pulando, ele fica cavando, ele fica comendo as paredes. Então, esses são comportamentos estereotipados. São comportamentos anormais que não deveriam estar ali, não deveriam estar sendo realizados pelo cão se ele estivesse bem. Tá? Então você fala assim, esse cão não tá bem, porque ele está tendo um comportamento diferente do natural, tá? Então por que isso acontece? O que tá faltando para esse cão? O que tá faltando na vida desse cão, tá? Então, comportamento estereotipado é um sinal já de alerta, um farol vermelho, assim, tá acontecendo alguma coisa muito ruim com esse cão aqui, tá? A população, como eu disse, 8 cães policiais, tanto de guarda quanto de detecção, e aqui a gente tem outro ponto de atenção, que na verdade aqui a gente vê o cão que faz detecção tem o mesmo temperamento do cão que faz proteção? Não, né? Não necessariamente. Então aqui você já tem um dado de origem desse cão que já demonstra um problema no estudo. Então, por exemplo, então não é os cachorros não são todos iguais porque são da mesma raça. Tá? Então isso é muito importante de ser dito, principalmente para o pessoal novato, para o estudante que está aprendendo. Isso é uma coisa, não é lógico, mas é verdade. Muita gente pensa, mas Malinois é assim. Não, não é. Pastor alemão é assim. Não, não é. Existe uma variabilidade individual altíssima. Em algumas raças mais, outras raças menos, porém existe, tá? Você tem dentro da mesma raça muitos temperamentos diferentes, tá? Então isso tem que ser considerado, isso tinha que ter sido considerado aqui. Deveria ter uma análise prévia disso e demonstrar que pelo menos esses cães
embora sejam de origens, linhagens, etc., diferentes, genéticas diferentes, composições genéticas diferentes, eles têm o mesmo temperamento, ou parecido pelo menos. Isso não foi demonstrado, e aí eu já tenho aqui um buraco nesse estudo, tá? Principais resultados, ele fez aqui uma análise do cortisol. Gente, para quem mexe com laboratório e análises hormonais de metabólitos, você sabe que isso é muito complicado. Cortisol, se o cão tiver um passarinho, um cão que tem um drive alto de caça e vê um passarinho voando, ele vai ter um aumento imediato de cortisol. Eu trabalhei com cortisol no meu mestrado em cavalos atletas. Se você encostar neles, né, você já tinha a estimulação toda, cardiorrespiratória, neural, e você tinha já um aumento desse cortisol. Então foi muito difícil. Fazer análise de cortisol é um negócio muito complicado, tá? Fizeram nas fezes, tudo bem, já é tardio, né? Quer dizer, você tem ali uma análise contínua, não é imediata, mas existe ali um probleminha de você analisar cortisol. Mas é um indicativo. Pausa para os latidos. Bom, comportamentos estereotipados aqui a gente tem. Uma grande variação individual, como eu disse já, né? Então você tem um grupo com alta estereotipia, que são 3 cães que demonstraram essa alta estereotipia, e aí você não sabe a origem desses cães, você não sabe o que está acontecendo com eles na prévia desse estudo, né? Por que eles adquiriram, qual foi o histórico, você não tem isso, não tem essa informação. E grupo com baixa estereotipia, que foram 5. Então, você tem aqui realmente um problema, porque baixa estereotipia, você vai demonstrar quando você coloca o cão numa situação de bem-estar, você tem uma... Como é que eu vou dizer isso? Você tem um espaço curto de interpretação, entende? Você tem um cão com alta estereotipia e você, quer dizer, o cachorro já passou do limite dele, você coloca um pouquinho de bem-estar, isso se equilibra assim muito. Agora, quando o cachorro já não demonstra muita estereotipia, você coloca bem-estar e se equilibra pouco, mas significativamente para aquele indivíduo pode significar muito mais do que aparenta. Então, estatisticamente é complicado. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, tá? Depois vocês escrevam aqui para mim, pra gente... Enfim, a gente tem uma variabilidade, tá? De uma forma genérica, assim falando, a gente tem uma variabilidade grande, então isso dificulta um pouco a interpretação. Então aqui, ó, nos cães mais afetados, são esses 3, tem uma tendência na redução das estereotipias, tá? E o brinquedo não apresentou o mesmo efeito. Por quê? Porque brinquedo estimula. Brinquedo é estímulo, né? Gramado não é estímulo, gramado é desestímulo. E brinquedo é estímulo. E aí? Tem um aspecto enviesado aqui ou não, né? Eles avaliaram o drive desses cães, né? O impulso desses cães, que é algo que pode ser mensurado muito em tenra idade, você consegue já mensurar um pouquinho desses impulsos de cada animal, que isso também é individual. Então a gente tem aqui muitas variáveis individuais que não foram consideradas, tá? Então o que salvou um pouquinho foi o crossover, que eu vou explicar o que aconteceu. Então, não estou dizendo que o fato de você dar esse bem-estar não ajuda. Ajuda. E isso foi uma das conclusões que eu vou levar para vocês daqui a pouco. Mas eu estou aqui focando no estudo, para vocês aprenderem a ler artigo, tá? Então, assim, o ponto forte desse estudo foi a avaliação comportamental associada ao marcador fisiológico, que é o cortisol. Então, assim, olha, o cortisol é um marcador importante e eles conseguiram demonstrar isso. Beleza, mesmo com um N pequeno, conseguiram. O delineamento crossover foi o que salvou, eu vou explicar. Porque ele comparou o cão com ele mesmo em situações diferentes. Nada mais é do que isso, tá? E a aplicação prática para cães de trabalho, quer dizer, eles especificaram ali. É cão de trabalho, tá muito provavelmente da mesma instituição, tem que ser, porque
ali o canil tem que ser igual, a alimentação tem que ser igual, o condutor tem que ser igual, você tem que diminuir ao máximo as variáveis para diminuir os efeitos dispersos, tá? Demonstra que enriquecimento ambiental não compromete a motivação operacional. É claro, é um pouco esperado isso. Porque quanto mais você dá o bem-estar para o cão, seja ele de esporte, de função, pet, a performance dele, seja ela qual for, que existem vários tipos de performance, que pode ser física, pode ser mental, pode ser operacional, pode ser, enfim, apenas de comportamento, né? Melhora. Então, quanto mais bem-estar você dá para o animal, melhora a performance, seja ela qual for. Isso é ponto pacífico, tá? Então, isso é o mínimo esperado aqui. Análise crítica. O que eu quis dizer aqui? O N foi o que mais me chamou a atenção, que não é suficiente. A gente está falando de 6 malinois para uma população de malinois de quantos malinois? Quantos tipos, origens de malinois você tem no Brasil? Né? Quais as cruzas que você faz com malinois, às vezes, que eles falam que é malinois e não é malinois? Isso acontece, os BRNs da vida aí. Quantas origens, né? Quantas seleções o pessoal faz? Aí você piora, você tem um pastor alemão, né? Que a gente dentro do pastor alemão já tem uma variabilidade de indivíduos absurda. Você tem pastores alemães de tudo quanto é tipo, tem várias origens de pastor alemão e você tem linhagens, várias linhagens. Então aí que linhagem que é, qual a idade do cão, e aí você tem um Rottweiler que cai no mesmo problema, tá? Que é a mesma coisa, tem gente que vai falar, não, Rottweiler é Rottweiler, mas não são todos iguais. Dentro da população de Rottweiler, de pastor alemão, de todas as raças, você tem a variabilidade, a variação individual, que é muito alta. E isso não foi considerado. Isso aqui, para mim, é um ponto de atenção muito grande, tá? Então, estatisticamente, esse estudo fica, assim, complicado. Então, para quem pretende fazer um estudo desse tipo, atentem-se para esses pontos, porque isso é importantíssimo, tá? Então, aqui, relaxamento. Os cães do grupo de alta estereotipia apresentaram tendência a maior relaxamento após acesso ao gramado. Mas, é claro, foi aquilo que eu expliquei. Quanto maior o problema demonstrado, por causa de bem-estar, quando você aumenta o bem-estar, é como você está equilibrando uma receita. Sabe equilíbrio de fórmulas de química orgânica? A gente tem que ficar equilibrando os lados. É a mesma coisa. O cão está desequilibrado aqui. Quanto mais você oferece possibilidade de bem-estar, menor vai ser aquele problema. Só que existem situações, e não são poucas, em que o cão ele se transforma comportamentalmente. Então, aquilo, ele não era assim, mas ele se tornou assim por conta do manejo. E aquilo é extremamente difícil de reverter. Não é todas as vezes muito fácil de você reverter apenas oferecendo uma certa situação nova, tá? Então, às vezes aquilo fica marcado e é necessário uma atenção para aquele indivíduo intensiva, para que ele realmente volte a ser um cão normal de novo, não tenha mais comportamentos estereotipados, não queira mais ficar se lambendo, comendo a própria cauda, porque isso acontece muito, infelizmente, tá? Então, assim, é necessário não só, vamos soltar no gramado. Às vezes isso não resolve. Resolve paliativamente ali, naquele momento. Ele está no gramado, ele está interagindo, está ocupado com outras situações. Quando ele volta para o canil, aquilo está associado ao local. Então, o comportamento canino funciona muito com associações. Tá? O aprendizado canino funciona muito com associações, positivas e negativas. Tá? Então, ele aprende muito por associação e reforçamento. Então, e punição. Então, reforçamento acontece sem você querer. Às vezes acontece, o cachorro tá pulando e alguém aparece, o que foi? Pronto, reforçou. Entendeu? Então, às vezes, o desenrolar da vida do cão se complica porque, às vezes, as pessoas envolvidas não entendem de comportamento canino, de verdade. E aí acabam complicando também pro desempenho do cachorro ali no manejo, no dia a dia, enfim, né? A saúde do cão em geral, né? Então, aqui, o que a gente pode generalizar?
Isso aqui eu já falei, né? Sim. Então, interpretação para a população geral. Ah, não, mentira, isso aqui eu não falei não, perdão. Então, o que podemos generalizar, né? Que cães de trabalho confinados apresentam risco de prejuízo ao bem-estar. Sim. Isso aqui, muito embora o estudo tenha trazido 8 animais, a gente pode generalizar sim, porque isso não é só esse estudo, tem outras observações que já foram feitas a respeito. Né? Então a gente sabe que quanto mais bem-estar a gente oferecer para o animal, maior vai ser a sua performance. Isso aí a gente já falou. E existe mesmo esses dados em diversas situações aí, até na observação geral. E aqui eu não estou falando só de cão de trabalho, não. Ele colocou cães de trabalho confinados, mas isso vale para cão de apartamento, isso vale para cão de esporte, que também muitas vezes é confinado, tá? Isso vale para N situações, não só isso. O acesso a ambientes mais complexos, porque o cão é um animal também que precisa de muitos estímulos naturais. Ele tem muitas funcionalidades, ele tem um olfato muito potente, ele tem uma percepção ambiental muito potente, então é um cão que interage, que é curioso, que tem, né? Então ele precisa desses estímulos naturais para executar os seus comportamentos naturais e isso é bem-estar, tá? Então a intervenções simples podem diminuir indicadores fisiológicos que a gente pode considerar fazer uma inferência, né, de que, claro, se diminuiu o cortisol, aumentou o bem-estar. Ou diminuiu o estresse, pelo menos, tá? Então isso é uma coisa que tem que ser considerada. Que são coisas diferentes. Você pode diminuir o estresse, mas não necessariamente você está aumentando o bem-estar, tá bom? Vamos pensar sobre isso. Então aqui, o que a gente não pode afirmar de jeito nenhum? Que 15 minutos de gramado é suficiente. Por quê? Depende. Para alguns cães pode ser, para outros não. Tá? Então isso tem que ser avaliado sempre individualmente. Essa é a grande dificuldade dos setores. Aí eu falo função, esporte, pet, enfim, individual. O que vale para um não vale para outro. Isso vale para protocolo de treino, isso vale para manejo, isso vale para treinamento de obediência, isso vale para treinamento específico, vale para tudo. É individual, tudo é individual no cão, tá? Que o efeito seja igual em cães militares, esportivos, de assistência ou companhia. Não dá para afirmar isso. Muito embora eu tenha falado ao contrário agora há pouco, porque é algo que já se observa. Mas com esse estudo aqui, qual é a diferença de você fazer uma inferência geral ou uma inferência específica? O estudo não pode afirmar. Então, esse estudo aqui, se você fosse falar de bem-estar para cão pet, por exemplo, você não poderia usar esse estudo, tá? Você tem que procurar um estudo que fale de cão de companhia, cão pet. Se você está falando de cão de esporte, você não pode falar desse estudo, você não pode referenciar esse estudo. É isso aqui que eu estou querendo diferenciar para vocês. Na prática, sim, se você aumentar o bem-estar, você diminui comportamentos estereotipados, etc. Sim, verdade, isso vale para qualquer cão. Mas para você escrever um artigo, para você escrever uma resenha, para você escrever um resumo, isso aqui já não vale, tá? Vale para cão de trabalho, que é o que o artigo focou, tá bom? E que brinquedos sejam ineficazes em outros contextos. Isso não é verdade também, tá? O brinquedo, ele pode servir para várias finalidades, tá? É que não entra aqui no caso, não vou falar disso, estou falando do artigo. Porém, é necessário que seja de novo, mais uma vez, considerado a individualidade do animal. Então, o principal achado aqui não foi o brinquedo nem o gramado, mas sim a necessidade de dar oportunidade ao cão para expressar comportamento natural. Então, isso foi muito claro, assim, quando você dá a oportunidade do cão expressar seu comportamento natural, ele vai ter diminuição do estresse e aumento do bem-estar. É meio óbvio, né? Então, por exemplo, olha assim, aqui, ó, um resuminho. Explorar, farejar, cavar, percorrer ambientes, interagir com estímulos variados, naturalmente. Então, expressar o comportamento natural não é levar o cão para treinar proteção. Não é levar o cão para, eu vou sair com ele hoje, vai patrulhar. Isso não é natural, isso é trabalho.
ele precisa expressar os comportamentos naturais em ambientes naturalizados. Ele não vai ter um bosque, provavelmente. Talvez não tenha. Mas então, por que não fazer um campo de soltura com estímulos naturais? Com toca, com esconderijo, com lugar alto para subir, né? Com lugar de areia para cavar, terra, vários tipos de texturas. E isso sim é promover, dar uma possibilidade para o cão expressar, porque ele precisa fazer tudo isso, tá? E isso é natural, é intrínseco do cão, da espécie canina. Ele não pode, eu não vou fazer isso não porque eu sou de esporte. Não, pô, ele continua sendo um cachorro primeiro. Então ele precisa disso daí, tá? Ele precisa ter essas possibilidades. Então, quando essas necessidades são restringidas por longos períodos, como acontece, né? O cão às vezes fica 7 anos, 8 anos trabalhando nesse sistema. Imagina como que fica a cabecinha dele no final, né? Aumenta o risco de estereotipia, que na minha visão já é algo muito grave. Quando chega nesse nível, ele já, assim, acabou o limite do cachorro, já acabou o limite, né? Frustração comportamental, e aí você começa a ter outros tipos de comportamento, e aí você tem um cão que ou ele se torna tímido, ou ele se torna agressivo, ou ele se torna um cão que é intratável, mas um cachorro extremamente territorialista, um cachorro neurótico pela bolinha, difícil de manejar, difícil de conduzir. E na aposentadoria desse animal, como que vai ser? Né? Quem que vai poder ser capaz de lidar com ele, com todos esses problemas mentais que se formam, né? Que se desenvolvem? Complicado, estresse crônico, então se torna um cão às vezes complicado, um cachorro difícil de lidar, né? E aí você tem um problema na pós período útil. Depois que ele se aposenta, o que vai acontecer com ele? Né? Ele vai ser doado? Para quem? Quem que vai conseguir manejar um cão assim? Né? É complicado, bem mais complicado do que parece. E a conclusão disso é que esse estudo, ele dá para nós evidências. Então, evidências preliminares. Então, é um estudo pequeno, muito embora tenha sido difícil. Eu tenho certeza que esse estudo foi muito difícil de ser conduzido, porque todo estudo é muito difícil, embora o N seja pequeno, mas sim, eu posso falar de boca cheia que é muito difícil conduzir um estudo, porque qualquer coisinha que acontece, você tem que eliminar aquele N, não utilizar aquela estatística, enfim, fica muito difícil a interpretação, né? Então, o estudo forneceu essas evidências de que o aumento das oportunidades do cão expressar os seus comportamentos naturais melhoram os indicadores de bem-estar. Ora, sim, né? Foi isso que aconteceu. E aqui a contribuição, pessoal, principal é que a gente precisa reforçar esses programas de bem-estar dentro das instituições e também para as pessoas com as quais a gente trabalha. O bem-estar é isso, tá? A gente tem que simplesmente melhorar a forma com que os cães são manejados. O manejo do cão não pode... Ele tem que, por exemplo, um cachorro precisa dormir muitas horas. Será que o patrulhamento, de repente, mudar, né? Isso já aconteceu comigo, né? Eles mudavam o patrulhamento. O cachorro patrulhava num dia e tinha que descansar no outro. Aí algum condutor, achava que aquele cachorro tinha que trabalhar no outro dia também. E aí entrava num conflito, falava, não pode, porque ontem ele trabalhou e hoje ele precisa descansar. E é um patrulhamento longo, às vezes 6 horas. Tudo bem que a gente tem leis hoje que não deixam o cão patrulhar mais de 6 horas. São leis de cada instituição, né? Aí tem que ver o seu lugar onde é que é. Isso é um detalhe. Mas quem já está à frente de instituições para poder orientar os operadores de cães, etc., a fazer de uma forma que o cão seja manejado de acordo com a necessidade de bem-estar, é muito importante. É muito importante que essa iniciativa seja feita, tá? Então, isso daí é legal, pessoal. Eu trouxe esse estudo para vocês. É um estudo simples, mas com a intenção de ajudar quem está estudando a ler um artigo, a forma correta de ler, né, em blocos. Você faz uma leitura geral, depois você faz a leitura em blocos. O inglês
para quem não tem inglês hoje em dia, tanto faz, porque você tem inteligência artificial que consegue traduzir isso para você em 2 tempos e você consegue fazer interpretações. Então, para quem quer estudar, aprendam a fazer isso aqui que é muito legal. Eu vou tentar trazer para vocês eventualmente algum estudo, tá? Pra gente ir discutindo. E vou montar o ciclo de palestras pra gente ter as palestras oficiais, tá? Com certificado, tá bom? Pra todo mundo ficar feliz, tá? Então, é isso. Eu vou mostrar pra vocês agora o crossover, tá? Pra gente, pra quem não entendeu ou não sabe como funciona, já ter essa noção. Eu vou jogar pra vocês o vídeo, tá? Minto, o infográfico do crossover depois do vídeo, tá bom? Até lá!